Samuel capítulo 1, verso 1 diz assim: Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era o filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina, e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. E a sua rival provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha lhe dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor, e cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que você não come? Por que está tão triste? Será que não sou para você melhor? Não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana ora pedindo por um filho. Certa vez, depois de que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. O cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, ele a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas não ouvia som algum. Pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: Meu Senhor, eu não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E seu rosto não estava mais triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: Eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer os sacrifícios ao Senhor e cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então levarei o Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar e que o Senhor ajude a cumprir a sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino ali e Ana disse: Com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino e o Senhor atendeu meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Eu amo esse texto. Eu poderia falar aqui, gente, horas nesse texto se eu fosse meditar com vocês verso a verso. Esse texto, ele tem muita, muita preciosidade nele, mas você consegue perceber ali que existia uma mulher apaixonada pela ideia de ter um filho, né? Uma mulher que andava triste, que estava angustiada, que estava em dor profunda, porque além de ela não ter um filho, ela precisava lidar além de não ter um filho, ela estava precisando lidar com o fato de que muitas pessoas, uma mulher específica chamada Penina, estava tripudiando dela, né? Estava dizendo para ela, olha, eu sou melhor do que você porque você não tem filhos. Naquela época, uma mulher que não tinha filhos, ela era considerada praticamente uma mulher inútil, né? Porque a questão da procriação ali era muito importante. Praticamente a função da mulher, socialmente falando, era de estar ali, né, reproduzindo e tendo filhos. Então, a questão da esterilidade de Ana tocava no seu valor intrínseco, né? Então, ali, aquele choro, aquela angústia, aquela tristeza, a gente vê claramente pela relação que ela desenvolvia com Penina, é que aquela tristeza estava relacionada, sim, a uma ausência de filhos, mas também estava relacionada a como Ana se via, né? Que tipo de valor ela possuía,
né? Como ela se percebia dentro da sociedade. Por exemplo, aqui eles estão relatando um momento muito importante, que é quando a família se junta para ir fazer o sacrifício anual. Isso é um momento muito comum, né, dentro da sociedade judaica. Uma vez por ano você vai lá fazer os sacrifícios. Enfim, é praticamente um momento onde toda a sociedade se junta, né? Então ali, vamos lembrar aqui, vou trazer isso para um contexto mais atual, né? Assim, é tipo Natal, onde a família inteira se junta e você precisa dar satisfação de por que você não está com o bacuri no colo, por que que você não, por que que você não está ainda namorando, por que que não tem nenhuma promessa de um casamento aí, e aí você tem que lidar com as piadinhas, você tem que lidar com enfrentamento, no momento que você sai da sua casa para ir para a sociedade, e onde todas as perguntas indesejadas surgem, e associado a isso tem uma mulher dentro da sua própria casa, que no caso ali era a Penina, que lembrava, né, do quanto Ana era inútil, né, porque não podia dar filhos, né, e enquanto Penina podia dar filhos. E aí a gente vê a resposta de Elcana, né, que naquela época era comum você fazer um sacrifício, você dá o sacrifício pela, cada um faz seu sacrifício pessoal a Deus, né? E ali Penina recebe o sacrifício da porção dela e a porção dos seus filhos, né? Então ela vai receber ali a porção, Eucana, como sacerdote ali, né, da família, né, como líder da família, entregava o sacrifício para que as mulheres fizessem o sacrifício delas pessoal e também dos seus filhos. Não se sabe dizer ao certo se, se Eucana dava uma porção dobrada. Aqui a Bíblia fala que Eucana estava dando uma porção dobrada para Ana porque ele a amava, né? Entenda isso. Ele estava dando uma porção dobrada para Ana porque ele a amava. Mas me parece também que era como se fosse um prêmio de consolo ou até mesmo um ato de fé. Ato de fé em que sentido? Porque ela não tinha filhos, ou seja, ele estava declarando ali, em outras palavras, eu estou te dando o teu e do filho que nós não temos, né? Então não dá para saber ao certo pelo texto por que que Elcana dava essa porção extra e porção dobrada para Ana. Mas o que o texto fala claramente que era por amor, então Ana era amada pelo marido, né? E aqui a gente vê claramente, né, o marido aqui, Eucana, simbolizando o próprio Deus na vida, o próprio noivo, né, o próprio Deus na nossa vida, né, que a gente recebe uma porção dobrada de Deus quando a gente não tem tudo aquilo que a gente gostaria, né? O Senhor nos ama, e nós somos amadas de Deus. E aí Ana recebia aquela porção dobrada. Só que Ana, a sua falta, entenda, era tão grande a respeito de um filho que mesmo tendo a porção dobrada, Ana só vivia em choro. Ana não desfrutava daquilo que o marido ali, que Eucana havia dado para ela de sacrifício. Ali a gente vê que, além dela não desfrutar, ela ficava com aquele semblante ali caído, né? Triste, e a ponto de Eucana perguntar para ela: Poxa, eu tô aqui dando o meu melhor, né? Isso, bem cara de homem, né? Isso, né? Pô, tu não tá satisfeita com nada, eu tô te dando. Qual que é o problema? O que que tá acontecendo contigo? Poxa, eu te amo, eu tô te dando tudo, né? E você ainda assim tá com essa cara, né? Homens que não entendem as mulheres, né? Nós temos os nossos BOs, né? Os nossos BOs emocionais. E ali, Eucana dá aquela porção extra para Ana, mas ela não consegue desfrutar. Porque isso é uma coisa que acontece na nossa vida sempre que a gente quer validar, sempre que nós buscamos nos validar por algo que não temos, não importa. Quando você está em busca de. Eu sempre falo, que eu falo muito para mulheres solteiras, né? Eu sempre falo assim: nossa, se você está buscando um relacionamento para se validar, você vai ficar triste, você não vai conseguir desfrutar da porção dobrada que Deus está te dando hoje, né? Você não vai conseguir desfrutar dessa mesa que está diante de você e que Deus está te abençoando, está te entregando. Ana não conseguia desfrutar, ela não conseguia comer. Veja que ela não tinha o que ela queria e o fato de não ter o que ela queria tanto colocava ela em uma situação de intensa tristeza e de falta de desfrute quando existia algo que estava sobre a sua mesa. E hoje, nessa manhã, eu quero te lembrar que existe algo que Deus tem colocado sobre a sua mesa. Existe algo que o Senhor tem te entregado nesse tempo. E talvez a tua tristeza esteja embotando, esteja te fazendo não permitindo com que você consiga enxergar aquilo que Deus está te entregando, né? E era exatamente isso que aconteceu com Ana. Mas o que a gente vê aqui pelo texto, né, é que não se sabe, mais uma vez, não se sabe dizer o quanto Ana realmente queria um filho ou o quanto Ana queria, até que enfim, jogar na cara da Penina que ela conseguiu ter finalmente um filho. Então a gente não sabe se ela não estava conseguindo se provar ou se ela literalmente queria muito um filho, né? Mas o fato é que, para além da questão de Ana, Deus tinha um propósito diferente para sua gravidez. Repita aí. Deus tem um propósito diferente para sua vida, para minha vida. Deus tem um propósito para minha vida. Deus tinha uma história para Ana, né? Deus não queria que Ana tivesse apenas um filho. Deus estava gerando um mover através da vida de Ana.
Só que a Bíblia diz, por incrível que pareça, em outra tradução, eu não sei se de vocês estão assim, diz assim, ó. Deixa eu ver qual foi aqui, deixa eu ver se eu acho aqui qual é a tradução que ele usa a palavra esterilidade. Em alguma tradução de vocês aí tem tá aqui, ó, tá aqui, ó. A Ana, no verso 5 ele diz aqui, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Existe um tipo de esterilidade que ela não é natural. Existe um tipo de esterilidade que é que Deus faz. Aqui na Bíblia está dizendo isso, né? Ou seja, essa esterilidade aqui, a gente ouve várias histórias hoje, né, de mulheres que viveram a experiência de Ana, né, e que nunca iam lá no médico, e o médico dizia, ó, não tem nada, tá tudo saudável, não consegue engravidar. Ana era esse tipo de esterilidade. Existe um tipo de esterilidade na minha vida e na sua, que é Deus que traz essa esterilidade, né? E é porque Ele está querendo lidar com alguma dimensão da nossa alma, né? Algum desejo, alguma coisa. é, Lembra que eu falei para vocês, né? Importa que na tribulação a gente produza algumas coisas. Quando a gente não aprende isso, né? Quando a gente não submete o nosso coração ao Senhor, quando e aqui a gente vê claramente que Ana, pelo texto, né? Me parece que a sua preocupação ali, num primeiro momento, não estava relacionado àquilo que Deus estava fazendo, estava relacionado à humilhação que ela estava sofrendo. Então perceba que a motivação ali não estava relacionada a se conectar com aquilo que Deus queria fazer. Aquela esterilidade, ela tinha um papel importante na formação do caráter de Ana. Aquela esterilidade tinha tinha um papel importante em levar Ana a um clamor que geraria um voto, que geraria um sacerdote. Então tinha todo um contexto ali por trás. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente enxerga a nossa vida de forma muito imediata, né? Muito óbvia. Tá, beleza, eu tô sendo injustiçada aqui, é isso? Tá, beleza, todo mundo tem filho. Essa mulher, esse cão aqui chupando manga tem filho, usando os filhos dela pra me matar, pra me tripudiar, pra me humilhar, e Deus dá um filho pra ela e não dá pra mim. Cara, que justiça é essa, cara? Que justiça é que esse ser humano, tipo assim, meu Deus, esse ser humano essa mulher insolente aqui tem filho e eu não tenho, né? Esse ser humano aqui de mais baixo nível de caráter, a sensação que a gente tem é que a régua do caráter de Deus só funciona para umas pessoas e para outras não funciona. Tipo, assim, quer dizer que agora eu tenho que ser tratada e a fulana que tá ali, tipo, uma penca de filho, Deus tá dando uma penca de filho para mim não, deixa eu ver se eu entendi, né? É a coisa que eu mais ouço na vida, as pessoas falando. Tá, Lorena, mas quando a gente fala assim, tá, mas isso aqui não aconteceu na sua vida. Lorena, tu viu a fulana? Mano, aquela fulana ali tá de brincadeira, né? Pessoa é tipo, o próprio Satanás e tá lá, feliz da vida, com a família dela, e tananã, e etc, etc. E eu não, né? E aí, e o Senhor realmente reteve o filho de Ana. Realmente o Senhor reteve aquele, não abriu o seu ventre, porque Deus tinha algo diferente com ela. Deus tinha um Samuel. Não se sabe quem são os filhos de Penina, não se sabe que tipo. Penina não estava envolvida naquilo que Deus estava fazendo. Tipo assim, os filhos dela eram só filhos. Tem pessoas, gente, que na vida delas elas vão entrar, vão sair, vão casar, vão ter filho, vão ter trabalho, vão ter. Nananã, mas a vida delas é só aquilo ali. É só para a vida do aqui e agora. Mas existem algumas pessoas que Deus separou, que Deus ungiu para fazer algo a partir da vida delas que é único. E eu não estou dizendo aqui que todo mundo, deixando claro, tá? Todo mundo que não tem uma resposta de Deus é Ana, ok? Mas eu estou tentando explicar para vocês aqui uma situação que precisa fazer a gente enfrentar dimensões do nosso caráter, né, que Deus está querendo tratar. E parar de interpretar a nossa vida com olhos tão, tipo assim, tão carnais, né? Porque Ana estava ali tentando entender por que que Penina tinha e ela não tinha, né? E aqui não se tratava de justiça própria, aqui tratava de um Deus que precisava gerar um Samuel e ele precisava de um ventre. Vou voltar. Aqui o que estava acontecendo é que Deus precisava de uma mulher rendida para entregar aquilo que ela mais ansiava ter. Vou repetir. Deus precisava de um coração suficientemente rendido para entregar, para dar aquilo que mais se ansiava ter. Então Deus estava atrás de alguém que pudesse receber aquilo que ele tinha para entregar de mãos abertas. Gente, isso é muito desafiador. Imagina, eu já não tenho filho. E o único que eu tiver, eu vou entregar para Deus. Deus precisava desse tipo de coração para aquele tempo. Olha o que ele diz aqui. Este homem subia na sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finés, como sacerdotes do Senhor.
Veja, se você for pegar se você for continuar lendo o livro de primeiro e segunda Samuel, você vai ver que Ofni e Finéias, daqui pouco tempo, se tornariam sacerdotes completamente corrompidos. Ali nós estávamos falando de uma sucessão sacerdotal. Deus estava sucedendo uma geração de sacerdotes no meio de uma esterilidade. Então pensa, Deus fez Ana estéril porque ele precisava levá-la em limites, né? Precisava levá-la a visitar limites pessoais muito profundos que fizessem com que ela tivesse coragem de orar e entregar aquilo que ela mais queria ter, mesmo sem ter. Por quê? Porque Deus precisava de um Samuel na casa de Eli. Deus precisava de um Samuel para substituir e para não permitir com que Ofni e Finéias sucedesse Eli, porque era o que aconteceria caso Samuel não entrasse no contexto ali. Então perceba que Deus tem algo que Ele está fazendo na sua vida. Perceba que a gente precisa entender que os meus desejos, eles não existem para me governar, eles não existem para definir a minha vida. Deus está realinhando, Ele está equalizando os meus desejos para que eu, sim, deseje uma família, mas deseje para rendê-la a Deus. O meu propósito, e é isso que hoje o Senhor tem despertado como um chamado pessoal, o meu propósito hoje ao falar para mulheres solteiras não é fazer elas casarem. Ah, Lorena, como assim? Então eu entrei aqui para nada, né? Tipo, qual que é o objetivo, né? O objetivo é você entender que a sua história não é a sua história, é aquilo que Deus está fazendo. Ter um filho para ter um filho não é o que importa no final das contas, porque no final Ana não fica com o filho que ela orou para ter. Quando eu digo não fica, não é que ele deixou de ser filho dela, não fica porque aquilo que Paulo vai dizer no Novo Testamento, ele fala que aqueles que casem, casem como se não tivessem casado, aqueles que têm recursos que vivam como se não tivesse, né? Deus não vai te dar um casamento para se tornar o seu próximo ídolo, né? Deus não vai te dar uma família para te dar um significado, você já tem esse significado em Cristo. Deus não vai te dar um relacionamento para dizer que você tem valor social, porque você já tem valor para Ele, é nisso que você precisa se apegar. E se Deus precisar te deixar estéril, vamos colocar aqui no sentido esterilidade, não estou falando de filho, mas se Deus precisar lidar com essa dimensão dentro de você, Ele vai lidar com isso. Ele vai lidar porque existe algo que Deus está fazendo nesses dias, e é a isso que nós precisamos nos conectar. E Ana pegou o seu maior desejo e rendeu a Deus. Ana pegou aquilo que mais estava ali no seu coração, mas por que que ela decidiu, por que que ela precisou render a Deus? Porque de fato aquilo estava no lugar errado na vida dela. E aqui eu não quero que vocês tenham como referência a Penina, entendeu? Porque tem crente que, por incrível que pareça, pô, cara, eu queria ser a Penina, que é uma pessoa que, ó, entendeu? Que tem tudo, entendeu? Tá aí, uma penca de filho, tá aí, entendeu? Eu quero ser ela. Eu quero que não importa, entendeu? Não importa o que Deus está fazendo. Eu quero tipo, ter a minha. Veja que Penina, se a gente for olhar para a vida dela como mulher, ela também era uma mulher que não entendia o seu próprio valor. E é por isso que ela repudiava a Ana. Toda pessoa que se orgulha, que se compara, que humilha, porque assim, tanto o orgulho, tá? Quanto a rejeição, são duas faces ali da mesma moeda, né? Você vê uma pessoa humilhando a outra, é porque no fundo, Penina também achava que era os filhos dela que definiam quem ela era. O valor dela era definido pelos filhos que ela tinha. Tanto que era isso que ela trazia ali para Ana. Olha, eu tenho filho e você não tem. Ou seja, nem Penina nem Ana sabiam quem eram. Todas elas estavam ali, né, totalmente condicionadas à mentalidade cultural do valor da mulher e não daquilo que elas eram em Deus. Perceba que isso é mais antigo do que você imagina. Perceba que essa luta que você vive, essa pressão externa, essa situação que você precisa lidar com esse olhar que as pessoas estão dizendo assim, nossa, tu tá atrasada, nossa, tu não tem filho, nossa, tu não casou. Não. Perceba que tudo isso é muito antigo. Não foi agora, Alecrim Dourado, né? Eu aqui que estou sentindo que eu não sou boa o suficiente porque eu não tenho um casamento. Isso precede, isso aqui é muito cultural e está dentro do nosso inconsciente coletivo. Essa questão do nosso desejo de nos afirmarmos a partir de uma situação específica que não seja aquilo que Deus disse sobre nós. E nesse sentido, a esterilidade é pedagógica na vida de Ana. Eu vou repetir. Nessa situação aqui, a esterilidade é pedagógica na vida de Ana. Eu quero dizer para você que existem áreas da nossa vida que estão estéreis porque Deus está nos tratando, porque Ele quer fazer algo poderoso através da nossa vida. Então, eu não quero que você deseje ter centenas de filhos para ser uma penina, para humilhar a próxima mulher, para se sentir melhor ou superior.
Porque a outra face da superioridade é a inferioridade. Então, toda vez que a tua identidade está em outro lugar que não foi o que Deus disse sobre você, seja um filho, seja um casamento, seja o dinheiro, seja a sua profissão, seja trabalho, todas as vezes que você coloca o seu valor em algo que não é Cristo, Deus precisa secar essa fonte para te fazer entender que o real propósito da sua vida não é ter um filho. O real propósito da sua vida não é ter um casamento, não é ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. O real propósito da sua vida é entender o que Deus está fazendo na terra, é compreender o plano eterno de Deus para sua vida e encontrar uma forma de participar do plano eterno de Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Então, eu preciso que você entenda isso, para que você interaja com as promessas de Deus para sua vida em um lugar saudável. E um lugar saudável é dizer, nossa, eu quero me casar assim, mas para a glória de Deus. Eu quero ter filho sim, para a glória de Deus. Eu quero nada disso. Define minha vida, nada disso. Quando eu digo define minha vida e valor, também define minha felicidade. A vida de Ana acabou porque ela não tinha filho. Veja que ela diz assim, cara, eu não vou comer, eu não vou desfrutar, entendeu? Eu não vou desfrutar de nada porque eu não tenho um filho. E Penina tá ali com uma figura também de Satanás, como acusador da nossa vida. Ela tá ali lembrando daquilo que você não tem. Então você precisa entender que para toda esterilidade que Deus está trabalhando na nossa história, na nossa vida, sempre vai existir Penina na nossa história. Sempre vai existir, ou através da vida de alguém, ou até mesmo nos nossos próprios pensamentos. Penina está mais dentro da nossa história do que a gente pode imaginar. Então, ali dentro vai ter, dentro da sua história, vai ter uma voz interna ou externa que vai dizer para você e vai te lembrar que você não tem. E que você não pode viver uma vida, você não pode desfrutar, você não pode ser, você não pode viver para a glória de Deus, porque você não tem isso. Isso precisa, de alguma forma, dizer, nossa, cara, a minha vida, viver é Cristo. É o que o apóstolo Paulo dizia, viver é Cristo. Então a gente precisa chegar nesse lugar de emancipação emocional, de que a opinião de Deus é tudo que importa sobre nós. E nesse momento em que a opinião de Deus, em que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, e que nós entendemos que nós estamos envolvidas no plano eterno, nesse momento eu estou aqui equalizando todos os meus desejos. E a partir de agora, eles não me definem, eles não me impedem de desfrutar da porção dupla que Deus tem para mim. Ana ignorou o amor do seu marido, porque ela não tinha um filho. Eu te pergunto, o que que você está ignorando hoje na sua vida? Quais pratos você tem deixado na mesa, porque você não tem algo que você gostaria de ter? Tem pratos na sua mesa. Quais pratos você tem deixado, porque a tua tristeza tem te consumido? E aí a Bíblia diz, veja o que que acontece depois. Olha o que acontece. Ela entra e vai para o lugar certo, orar, né? Chorar. E aí ela vai para o templo, a Bíblia fala que ela faz um voto, né? E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui ela se alinha ao propósito de Deus. Aqui o desejo de Ana se alinha. Quando se alinha? Quando ela consegue render. Quando ela consegue render a Deus o seu maior desejo. E ela fala, e ela estava se entregando ali à presença de Deus, e aí ele chega e diz assim: Você está bêbada. Olha isso, né? Imagina, tu tá ali sofrendo, tu tá ali lidando com as tuas dimensões idolátricas em relação à maternidade. E aí, do nada, uma pessoa chega, o teu pastor chega pra ti e diz assim: Cara, tu tá bêbada, tu tá louca. Entendeu? Imagina, não bastava ainda tudo que ela já tinha passado, a humilhação de Penina, todo o processo, ela ainda sofre a humilhação do seu próprio sacerdote. E ali ele descredibiliza ela. Infelizmente, nós ainda passamos por isso hoje, né? Infelizmente, muitas pessoas, né, ainda, mesmo em posições, né, de liderança, de autoridade, muitas vezes entram na nossa história simplesmente para chegar e dizer assim, cara, não é de Deus. Isso aqui tu tá doida, entendeu? E aí a gente pensa assim, nossa, agora ela vai aborrecer, né? Agora ela vai entrar no, tirar o braço da cruz e vai dar na cara desse sacerdote. E aí a gente, ela com toda a honra, com toda a benignidade que havia no seu coração, ela diz, não tenha, pois,
não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Olha o que ela fala aqui. Pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição. Aqui, Ana ainda estava aflita. Ela estava na presença do Senhor, ela já tinha feito um voto, mas ela ainda estava aflita e ansiosa. Olha isso. Ela ainda estava aflita e ansiosa. Só que aí ele respondeu, vai-te em paz. Naquele momento, ele, mesmo sendo uma autoridade que não estava percebendo aquilo que Deus estava fazendo ali naquele momento, ele tinha uma autoridade de Deus, né? Ele tinha uma autoridade, a unção sacerdotal no Antigo Testamento, ela tinha um poder muito grande porque ela apontava para Cristo, né? A Lorena hoje não tem poder, autoridade espiritual? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que naquela ocasião específica, no Velho Testamento, a questão do papel do sacerdote hoje, a Bíblia fala que nós somos um reino de reis e sacerdotes. Hoje, nós não temos mais que entrar na presença de Deus através de uma pessoa. Hoje nós temos líderes e autoridades que Deus constitui para nos direcionar, para nos equipar, mas aquela dimensão, naquela dispensação ali que Ana está vivendo, que é na velha aliança ali, né, no Antigo Testamento, o sacerdote é quem faz essa ligação. Então, a função do sacerdote ali era fundamental para que Deus liberasse aquilo, porque o sacerdote aponta para o sumo sacerdote que é Cristo. Ou seja, as coisas que Deus faz na nossa vida, elas precisam de Cristo para ser realizadas. Então, hoje, na Nova Aliança, eu não posso ler esse texto sem o contexto da Nova Aliança, que Jesus sendo o sumo sacerdote, ok? Então, assim, ali Ana precisava da palavra do sumo sacerdote. Ela precisava do sacerdote ali dizendo, vai-te em paz. Ele era um sacerdote complicado, um ser humano, né? Cheio de erros e falhas, sim, mas a função que ele ocupava era a função do próprio Cristo na vida do ser humano, do Cordeiro, daquele que faz a ligação, que reconcilia o céu com a terra. E aí, ele vai dizer, vai-te em paz, o Deus, e que o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. Aí ele ocupa ali a função de Cristo, que diz tudo aquilo que pedires em meu nome, lhe será concedido. Quando eu estou em Cristo, Deus responde às minhas orações. Olha aí. E aí, naquele momento, o sacerdote autoriza a Ana, ele autoriza aquele pedido, na função sacerdotal que ele estava exercendo. E aí ela disse, e disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, olha aí, depois que ela fala com o sacerdote, depois que o sacerdote diz, seja feito conforme aquilo que você orou, ela diz, assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante não era mais triste. O que que mudou ali da ansiedade e aflição para o lugar que ela estava? O sacerdote. O sacerdote ali fez a ligação desse processo, que hoje é Cristo na nossa vida, né? Quer falar alguma coisa, Tayana? Tá mudando, tá. Então, aqui ela disse que o semblante dela não era mais triste. Aí aqui ela fala: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu. E passado devido tempo, teve um filho chamado Samuel. Então a gente vê aqui nessa dinâmica aqui que ela deixou de ser triste, ela voltou e comeu. Entendeu? Quando eu consigo entender toda essa dinâmica aqui, é que em Cristo, quando eu estou em Cristo, quando a minha petição está no descanso de Cristo, vai em paz e segue o teu caminho, eu consigo então fazer as coisas que são necessárias para que aquela promessa se cumpra. Por exemplo, tem parte da sua promessa que cabem a Deus fazer, tem a parte da sua promessa que cabe a você fazer. Por exemplo, Ana coabitou com Samuel, ok? Para ter um filho precisa ter relação. Ela foi lá, comeu, se revigorou para fazer aquilo que precisava ser feito. Então, trazendo aqui para vocês essa situação aqui de Ana, a gente consegue perceber claramente, tá, que Ana consegue fazer o que ela precisa fazer. Então, existem coisas na minha vida e na sua que nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Mas a gente não tem força para fazer. Tá tão triste, tão ansiosa, que a gente não come, que a gente não precisa, no caso de Ana, que era para ter um filho, né? Não faz a própria relação sexual, muitas vezes, né? Então, existem coisas que eu e você precisamos fazer para cooperar com aquilo que Deus está fazendo, mas não podemos fazer isso em ansiedade, porque era o que estava acontecendo.
a tristeza, a ansiedade, a sensação de abandono, como Penina estava definindo mais Ana do que, enfim, tudo aquilo ali, todo aquele contexto ali, fazia com que qualquer coisa que ela fizesse fosse inoperante, inócua, né? E ali Deus tratou com ela. Deus literalmente tratou com Ana sobre a relação idolátrica que ela tinha com aquele filho, né? Com aquele filho que ela não tinha. Aliás, né? Ela tinha uma relação idolátrica com a maternidade, né? Então, Deus tratou aquela, e aquela esterilidade saiu depois de ela ter vivido esse contexto todo que vocês viram aqui. Então, falando para vocês sobre o nosso devocional hoje, eu quero, já estamos aqui já no final, eu quero dizer para você como, Lorena, colocar isso em prática na minha vida, né? Como entender como que Deus fez, qual a principal lição do texto que eu posso trazer assim para minha vida. Eu preciso permitir com que Deus interaja, né, com as esterilidades que Ele colocou em mim para um propósito maior, né? Deus está tratando áreas da minha vida, está tratando áreas da sua vida porque ele precisa que você olhe para essa, vou colocar aqui, essa gravidez com um plano eterno. Deus precisava de um profeta. Deus precisava de um sacerdote. Deus precisava de um homem que pudesse suceder o sacerdócio caído de Eli. E ele olhou para Ana e viu em Ana, mesmo em meio a toda aquela situação ali que ela estava vivendo, o Senhor olhou para o coração dela. A Bíblia fala que ele nos conheceu previamente, né? Olhou para ela e viu: esse coração vai me entregar o que eu preciso. Né? Então, você imaginou se Ana, se Deus tivesse permitido com que Ana tivesse esse filho sem, tipo, se ela nunca tivesse sido estéril, vamos pensar aqui, né? Se ela tivesse esse filho querendo provar a sua identidade, querendo se provar para Penina, ela teria um filho e se apegaria a essa criança, e ela nunca entregaria para Deus. Nunca entregaria para o plano eterno de Deus engravidar ela. Entende? Então, às vezes a gente quer construir algo para nós e não para Deus. Então, Deus precisa nos parar. Deus precisa nos parar para corrigir, para alinhar, para calibrar o nosso coração, para que a gente interaja com o seu propósito e que a gente busque as coisas pelos motivos certos, que a gente busque as coisas. E como é que eu sei que eu vou buscar? Como é que eu sei que eu estou buscando as coisas pelos motivos certos? É porque eu não estou mergulhada em profunda tristeza e ansiedade. É porque eu consigo olhar para tudo isso e dizer: isso não me define. É porque quando um pedido não atendido de Deus na minha vida me desestrutura completamente, é sinal de que ele está em algum lugar que precisa ser trabalhado no meu caráter. Então eu entendi isso, né? E aí eu falo para vocês assim, de um lugar de quem também já transitou em tudo isso, né? Em todas essas experiências ali, Senhor, mas por quê? De lidar com pressão externa, de lidar com nananã. E eu lembro que uma das coisas que o Senhor me pediu para render não era só meu casamento, era o que eu estou fazendo hoje, né? Eu falei: Deus, isso aqui é por motivo, a minha solteirice tardia, a minha, vou colocar aqui, né? A esterilidade desse projeto família na minha vida, ele tem um propósito eterno. Eu tenho que parar de interagir com isso, com o meu interesse pessoal. Eu tenho que parar de interagir com a minha futura família só para ser feliz no meu casamento. Entendeu? Existe algo que o Senhor quer fazer de maneira muito específica na minha vida. E eu preciso abraçar isso. Isso me custou. E me custa até hoje, né? Mas hoje eu compreendi. Hoje eu já saí, né? Hoje eu tô numa outra fase da vida. Hoje eu tô na fase de vou comer, né? E vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Tenho energia para fazer isso. Tenho graça de Deus para fazer. Por quê? Porque eu não estou desenvolvendo uma relação, mais uma vez, idolátrica com as coisas que um dia me escravizaram, né? Que era esse desejo de casar, aquela coisa toda. Enfim, hoje o Senhor tem reposicionado isso no meu coração. E eu literalmente entendo que hoje isso não me define. Né? Literalmente, hoje Penina não consegue. Hoje eu estou desfrutando da minha porção dobrada. Né? Hoje eu estou desfrutando da minha porção dupla que Deus me dá, mesmo não tendo tudo aquilo que eu gostaria. Entende? Então, existe uma bênção, existe uma graça de Deus sobre a sua história, sobre a sua vida. E existe um plano eterno naquilo que você olha e diz assim: meu Deus, é só esterilidade isso aqui. Não é só isso. Deus está fazendo algo. Tem algo sobre a sua mesa. Existe uma porção dupla sobre a sua mesa. Deus ama você. E você não pode permitir com que as suas faltas definam a sua identidade. Você não pode permitir com que as suas ausências deem lugar à penina na sua vida e que te definam e que te humilhem e que te diminuam, né? Porque essa não é a vontade de Deus para você. Deixa Deus trabalhar, né? E esse devocional aqui de Ana, eu fiz ele mais ou menos, eu fiz um devocional sobre isso e eu meditei nesse texto, eu acho que em 2022. E o Senhor me fez fazer uma oração, né? E ela foi uma oração bem arriscada, né? Com a oração de Ana.
né? Deus, é o seguinte, eu vou te entregar isso aqui, né? Se você me der, eu vou te entregar. Mas assim, não era uma condicional ali. A Ana não estava barganhando com Deus. Ana estava se rendendo ao plano eterno de Deus. Então, quando eu digo para Deus aqui sobre a questão do casamento, né? Eu sempre falo para Deus dentro dessa perspectiva. A Ana nem sabia se ela teria um filho ou não. Mas aquele filho que ela teria já não era mais dela, sabe? Então, é o mesmo que não ter, entende? É o ter para atender algo maior. Era o ter para entregar a Deus. Então, quando eu disse isso para Deus, eu falei, Senhor, é o seguinte, eu não quero simplesmente. Eu fiz uma oração bem, tipo, arriscada para Deus. Não só uma vez, mas várias vezes. Senhor, eu vou casar, eu vou construir uma família para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, se for para resolver uma ausência, se for para resolver uma carência, Senhor, não vai rolar. Isso aqui é irrevogável. Senhor, me ajuda, me dá graça para viver isso, porque eu já entendi que Deus, que a minha vida é pautada por um plano eterno. A minha graça não é, o meu privilégio não é ser uma mulher casada ou solteira. Meu privilégio é viver para a tua glória, é viver baseada no teu plano eterno para minha vida. Estando eu casada ou solteira. Tenha marcado esse tempo devocional aqui pra você hoje. Mais alguém? Estão pesquisando aí, né, nas anotações de vocês. Estava olhando aqui. É algo que você falou bastante ali, Lorena. É entender, né, que tem um plano eterno em tudo aquilo que a gente tem vivido, talvez nas coisas que a gente ainda não alcançou, e aquilo não define a nossa identidade, né? E Uhum. entender que há um propósito eterno para aquilo que Deus, que há um propósito eterno naquilo que a gente tem vivido. Deus, ele quer a nossa entrega para que ele possa cumprir o propósito dele, né? Que vai além de nós, né? Muito bom. Começar a enxergar as minhas necessidades como um convite de Deus para enxergar que elas não resumem a minha vida, né? Então, as nossas necessidades, as nossas faltas são um convite para que a gente veja a nossa vida de uma outra perspectiva, né? Do cenário do que Deus está fazendo, a partir daquilo que Deus está fazendo, e não do meu recorte micro tipo, enviesado pelas minhas carências enfim. Obrigada, Camila, muito legal a tua contribuição. Mais alguém que gostaria de compartilhar o que aprendeu hoje? Thay? Tem um fundo musical aí, gente, na vizinhança. Ah, tá. Deixa... Ah, bom dia, meninas. Na verdade, eu já li esse texto algumas vezes, mas hoje chamou a atenção quando você trouxe aqui, Ana não vivia uma esterilidade natural. Foi Deus que provocou. E isso me remeteu que quando a gente lê o livro todo de 1 Samuel, diz que Ana depois teve outros filhos. Né? E assim, tem áreas como você trouxe, Lori, que estão estáveis porque Deus, estéreis porque Deus está permitindo. E a gente precisa se mover de outra forma para que haja vida novamente nesse lugar. Amém. Obrigada, Thay. Alguém mais quer falar? Ana Lu, Raquel, Eliane? Vou falar. Eu acho que o que mais me chamou a atenção do que a Lorena pontuou hoje é como os sonhos de Ana se alinhou ao propósito que Deus tinha para ela, né? Ela sonhava em ter os filhos, mas ela sabia que isso estava rendido ao Senhor. E quando isso acontecesse, ela colocaria isso diante de Deus. Então acho que isso foi algo que me tocou profundamente, né? De alinhar os seus propósitos com os propósitos de Deus. Esse alinhamento, gente, é muito poderoso, assim, porque não existe nada que seja mais gostoso de viver do que você estar debaixo do favor de Deus. Ó, eu quero dizer que a Thay falou um negócio interessante, que ela depois teve outros filhos. E aí a gente percebe ali que o problema não estava no filho, né? O problema estava naquela dimensão ali, né? Deus não queria só Samuel, Deus queria dar filhos para Ana, mas uma maternidade equalizada, rendida, né? Porque aquilo que está rendido a Deus, Deus não é privador, Deus é doador. O que Satanás está o tempo todo falando na mente, na nossa alma? E ele falou isso desde Eva, falou isso desde Adão. É verdade que Deus não deixou tu comer de todas as árvores do jardim? É verdade que Deus quer te tirar isso? Então a gente tem a tendência adâmica de pensar que tudo que nós estamos rendendo a Deus, Deus está nos tirando, Ele quer nos privar, Ele quer nos levar a sofrimentos. Então, aquele sofrimento momentâneo de Ana estava muito mais relacionado a um apego no lugar errado, né? Do que propriamente a ausência de algo, né? Então ela confiou o primeiro filho dela a Deus e Deus deu vários outros filhos para ela. Então, Deus equalizou esses desejos, ordenou esses desejos no coração dela. E ela conseguiu desfrutar disso de um outro lugar.
né? Então, isso que é importante você compreender aqui é que esse alinhamento é poderoso, né? Porque você está com a consciência de que você não somente está casando, está tendo filho, está abrindo um negócio, você não somente está fazendo algo, você está fazendo algo com Deus e você nasceu para esse relacionamento. Entendeu? Quando Deus disse para Adão, não, nós vamos dominar a terra, você vai conquistar tudo isso. Deus não falou isso para Adão para ele fazer isso e ser uma pessoa extremamente bem-sucedida, né? É tipo, olha, você vai ser o dono da terra toda, entendeu? Não, não foi isso. Deus falou, vamos fazer isso juntos, né? Então, eu quero dizer para você fazer isso junto com Deus. Amém? Vamos orar, meninas, então? Vamos orar e bater a nossa fotinho, né? Porque se vocês deixarem aqui, eu vou passar o dia inteiro falando, você já me conhece, né? As mentoradas já me conhecem, então eu vou até me calar aqui, porque todo mundo tem coisa para fazer agora aí no seu domingo, tá? Vamos agradecer. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Nós, nesse momento, queremos te louvar e te bendizer por toda a revelação da Escritura, por toda a sabedoria que o Senhor entregou para nós nessa mesa. A minha oração, Espírito Santo, nessa hora, é que o Senhor nos dê liberdade emocional, que o Senhor nos dê, Senhor, a coragem, Senhor, de render a Ti os nossos anseios. Pai, nos dá graça, Espírito Santo. Nós sabemos que nós somos necessitados desse favor, Deus, dessa graça. Nós não conseguimos caminhar nessa perspectiva. Pai, eu oro, Senhor Deus, por uma nova lente para olhar as nossas circunstâncias. Oramos, ó Deus, para que a gente aprenda aquilo que nós precisamos aprender para romper com ciclos estéreis na nossa vida, para romper com a esterilidade da nossa vida. Nos ensina, Senhor, ministra o nosso coração. Nós recebemos não só o entendimento e a consciência, mas nós recebemos a graça para viver